Boom das commodities, segunda-feira, boom das commodities. Vamos começar, como sempre, pelo Brasil de fato. O Brasil. Hoje eu vi isso aqui, ó. Aí eu dei uma atualizada e melhorou. Lula defende tributação justa e entre aspas, repartição da riqueza. Entre aspas, repartição. Vamos ler. Poder. A declaração do presidente surge em meio a tensões entre o Executivo e o Congresso Nacional. Isso aqui foi de 30 de junho. Acho que é hoje, hein? Hoje deve ser 30 de junho. Tem uma foto do lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Essa notícia de Leonardo Sobreira. Vamos embora para Portugal, Leonardo Sobreira. 247. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira 30 a transformação do Brasil em um país verdadeiramente, entre aspas, justo. Nesse processo, segundo o presidente, é preciso tributar de forma, entre aspas, justa a sociedade e, entre aspas, repartir os privilégios dos super ricos com o restante da população. Abre aspas, nós queremos que esse país se transforme em um país justo. Ele começa a ser justo pela tributação e depois continua a ser justo pela repartição. Por isso que estamos fazendo um imposto de renda de até R$5.000 com isenção. Quem consome até 80 kWh que não pague energia. Isso é uma questão que acontecia na Bahia. Eu sempre na Coelba, eu lembro que a Coelba era assim, se você não é 80 kWh, sei lá o que, tinha o mínimo, se você não passava do mínimo, você, sei lá, o Lula tá falando para não pagar. Não sei se isso vai para frente, né? Se isso é viável. Eu imagino que sim, né? É por isso que a gente vai fazer com que o gás chegue mais barato na casa das pessoas. Fecha aspas. Afirmou o presidente durante o evento oficial em Brasília. A declaração surge em meio a tensões entre o Executivo e o Congresso Nacional após o Legislativo derrubar o decreto do governo do presidente Lula que aumentava o imposto sobre operações financeiras IOF. Enquanto isso, o governo federal persiste na determinação do presidente Lula de cortar os privilégios dos super ricos. Pode ser uma campanha eleitoral, uma campanha eleitoreira. Tomara que cumpra, né? Tomara que cumpra. Mas são promessas, né? São intenções. Lula vai intensificar a agenda nas periferias para defender tributar. Errou, mas tudo bem. Eu diria que ele falou para tributar os ricos em resposta à crise política. Quem errou foi... Cadê? Redação Brasil 247. Não diz o nome de quem errou. Mas assim, o importante aqui é que o Rui Pimenta, por exemplo, ele falou que o Brasil é um país que tem uma classe média. E essa classe média precisa de atenção, entendeu? Então o Lula talvez é complicado, é muito complicado, porque a periferia também não quer saber de nada, de ninguém, né? Se bobear, todo mundo vota nulo, branco, igual eu. Eu votei no Xi Jinping. Mas depois agora eu vou votar no candidato no Rui Pimenta do Chile, que é o Eduardo Artes. Um cara um pouco mais velho que o Rui Pimenta. E desculpa, Rui, você também tá velho. Tá todo mundo velho. E é um cara que é stalinista, mas é uma galera que não sabe de nada, né, cara? Tanto faz ser stalinista, trotskista. O Rui, ele estava filosofando outro dia de por que as questões do stalinismo, porque as pessoas gostam do Stalin.
Eu acho que o pessoal gosta do Stalin porque foi ele que tocou a revolução, a União Soviética, né? Ele era o presidente e ele descia o sarrafo. Então a galera gosta de os oprimidos, os comunistas, sofredores. Eles veem Stalin uma figura de vingança, né? Quando você está no dia a dia e você sofre no capitalismo, você gostaria que o Stalin enfiasse o pau na burguesia. E foi isso, não sei se ele fazia isso, mas pelo menos ele era uma figura forte, né, cara? Ninguém suporta palmolescência. Vamos ler isso aqui. Com foco na reeleição, o presidente reforça discurso popular, mira a base social e reage a pressões do Congresso e críticas sobre a condução fiscal. 30 de junho também, de hoje. Aí tem uma foto Lula com outras lideranças e moradores de favela, da favela do Moinho. Infelizmente, nunca fui lá na favela do Moinho. Conteúdo postado por Redação Brasil 247. Em meio à maior crise política de seu terceiro mandato e com os olhos voltados para a disputa presidencial de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adotar um tom mais combativo e concentrar esforços na retomada do vínculo direto com as camadas populares. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 30, pelo jornal O Globo, que relata os bastidores da guinada estratégica no discurso e na agenda pública do presidente. A nova orientação do Planalto envolve a presença mais frequente de Lula em periferias urbanas e com foco em medidas que favoreçam a população de baixa renda. Em São Paulo, na favela do Moinho, o presidente fez questão de alterar o local de um evento oficial para estar em contato direto com moradores. Sem palanque, caminhou por uma quadra esportiva e anunciou a aquisição de moradias para a comunidade, numa cena que ganhou destaque nas redes sociais do governo. No dia seguinte, em viagem ao Tocantins, Lula afirmou que há setores da sociedade que não gostam dele justamente por causa da proposta de reformar o imposto de renda, abre aspas. Tem gente que não gosta de mim porque eu quero que rico pague mais imposto de renda para pobre ser isento até R$5.000, fecha aspas, disse. E completou, abre aspas, eu sou do lado do povo trabalhador, dos professores e da classe média baixa, fecha aspas. Reação ao desgaste no Congresso. A intensificação das agendas populares ocorre após sucessivos desgastes com o Congresso Nacional, como a recente derrota imposta ao governo com a derrubada do decreto que elevava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A queda da medida fragilizou a articulação política do governo e expôs a fragilidade da coalizão em torno do Palácio do Planalto. Além disso, pressões por cortes de gastos voltam a se acumular, enquanto o Executivo evita medidas de contenção mais duras. O foco até aqui tem sido o aumento de arrecadação. Entre janeiro e maio, segundo o Banco Central, a arrecadação federal alcançou R$1,2 trilhão, um recorde histórico. Ainda assim, a crítica à ausência de um plano concreto de ajuste fiscal cresce entre analistas e membros da oposição. Abre aspas. O governo terá que cortar gastos. As chances de o equilíbrio das contas ser alcançado pelo aumento da carga tributária são baixas, especialmente em um contexto em que a maioria legislativa do Executivo não é substantiva, fecha aspas, avalia o cientista político Carlos Pereira, da FGV. A economista Zeina Latif também soou o alarme, abre aspas, para o ano que vem a situação é de colapso. Não tem bala de prata. O governo terá que fazer um contingenciamento forte, talvez até rever políticas como pé de meia e vale gás, fecha aspas. Estratégia eleitoral e marca política.
assessores próximos ao presidente admitem que o movimento tem clara motivação eleitoral. A frase, abre aspas, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, fecha aspas, voltou ao centro da retórica petista e, segundo pesquisas internas, encontra eco favorável entre a população. A expectativa é transformar essa proposta em um marco simbólico do terceiro mandato. A nova fase da estratégia será intensificada nesta semana, com a presença de Lula em Salvador para participar da Festa de Independência da Bahia, uma das mais importantes do calendário popular do estado. Outras agendas similares estão sendo programadas. Em contrapartida, as viagens internacionais devem ser reduzidas ao mínimo, restringindo-se a compromissos essenciais como a cúpula do Mercosul. No Senado, a oposição vê o cenário com ceticismo. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e cheguei na minha estação. Vou terminar a notícia porque tá bem no final, bem no finalzinho, bem gostosinho. No Senado, a oposição vê o cenário com ceticismo. Carlos Portinho, olha lá, o cachorro não conseguiu. Não conseguimos, cão. No Senado, a oposição vê o cenário com ceticismo. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do PL, disse que a derrota no caso do IOF é consequência dos erros do governo. Abre aspas. Já advertimos isso, o governo só pensa em coletar impostos e atinge todo mundo, inclusive os pobres. E se recorrer ao STF, vai agravar ainda mais a sua relação com o Congresso, fecha aspas. As dificuldades fiscais são evidentes. Instituições públicas como universidades federais, o INSS, agências reguladoras e até as Forças Armadas já sentem os efeitos dos bloqueios no orçamento. Cerca de 90% dos recursos da União estão comprometidos com despesas obrigatórias, o que ameaça diretamente os investimentos públicos. Relatórios do Banco Mundial e da Instituição Fiscal Independente, IFI, nunca ouvi falar. IFI, eu conheço o FBI, eu conheço o Fundo Monetário Internacional, o FMI, mas IFI, Instituição Fiscal Independente, indicam que o ajuste necessário nas contas gira em torno de 3% do PIB. Nunca ouvi falar PIB? Na brincadeira. Ambos alertam para a insustentabilidade do atual ritmo de crescimento das despesas frente ao arcabouço neste contexto, Lula aposta no resgate de sua imagem como líder popular para se contrapor à narrativa de crise e reafirmar seu projeto político. A estratégia pode tensionar ainda mais a relação com o Congresso, mas reforça o compromisso do presidente com as bandeiras sociais que marcaram sua trajetória. Vai saber o que aconteceu. Eu vi um daqueles vídeos de AI, inteligência artificial, da vida do Lula. Foi interessante, eu não sabia que o Lula foi engraxate. Bonitão o cachorro, né? Ele é bem bully mesmo, ó. Ele parece pug, parece que ele tem um pai ou mãe pug, olha a cara dele. O boxer, né? Boxer é a mesma coisa, é esse queixão assim, ó. Esse queixo assim aqui chama
Papite, mas tá bonitão o cachorro. O que é a vida, né? Antes de... Eu sempre quis ter um Border Collie, cara. Eu até hoje em dia me identifico com Border Collie, assim, bem inteligente. Ser inteligente pra caramba. Eu descobri um lugar onde vende resto de carne por 200 centavos. Então assim, acho que resolvi minha vida, cara. Ainda vou fazer muito arroz com peixe para os meus cachorros, mas por 200 centavos, resto de carne de cavalo, porra, meus cachorros vão matar alguém, cara. Vão ficar com tanta energia, cara, tão alto astral. Feliz da vida. Tudo melhora. Eu não dava nada por esse açougue aí. Aliás, o osso é caro. Assim, um pacote por 2 dinheiros. O que é caro? Um pacote por 2 dinheiros. Agora, 200 centavos. Carne, gordura, bom demais.